Olá, eu sou o Evandro Godoy e começa agora o primeiro vídeo sobre pensamento crítico. Segundo a Wikipedia, pensamento crítico é um julgamento propositado e reflexivo sobre o que acreditar ou o que fazer em resposta a uma observação, experiência, expressão verbal ou escrita ou argumento. Pensamento crítico pode envolver determinar o significado e significância do que está sendo observado ou expresso, ou em relação a uma dada inferência ou argumento, determinar se há justificativa adequada para aceitar a conclusão como sendo verdadeira. Essa apresentação de pensamento crítico já usa algumas noções técnicas que a gente vai trabalhar e tentar desenvolver aqui. Tá? E para orientar um pouco, né, já que é muito conteúdo, eu vou usar como referência os meus estudos em filosofia, sobretudo os estudos de lógica. Vou partir da tríade tradicional, já nos livros de lógica, né, desde a época do Aristóteles, já da divisão entre as três operações mentais: a concepção, com o nível dos conceitos, o julgamento, no nível das proposições, e a inferência, no nível do raciocínio. Tá? Eu vou começar agora pela questão do conceito. A primeira operação da mente, a concepção, ela se orienta pelo elemento mais básico do pensamento, que a gente vai chamar genericamente de conceito. Tá? Ao longo da história da lógica, diferentes expressões foram usadas para esse elemento, né? Esse caráter. A gente chama, de um modo geral, representação, né, geral, ou ideia, né, uma ideia geral, ou ainda pode aparecer, né, numa explicação mais linguística, a expressão termo geral para fazer referência aos conceitos. Tá? A oposição entre termo geral e termo singular é clássica, né? O Aristóteles já introduz isso lá no órgão, o primeiro livro, vamos dizer assim, de lógica da história da filosofia, e caracteriza, vamos dizer assim, os conceitos, as ideias, os termos gerais, a partir da sua doutrina da predicação. O que é um conceito ou um termo geral? Um conceito ou um termo geral é aquilo que pode ser predicado de muitos. Por exemplo, né? Ser humano. Ser humano pode ser predicado de Evandro, pode ser predicado de Sócrates, pode ser predicado de Aristóteles, né? Enquanto que, por exemplo, Sócrates, né, não pode ser predicado, certo? Ele só pode ter predicados atribuídos a ele, né? Não pode ser usado como predicado, é por isso que Sócrates é um termo singular, enquanto que ser humano é um termo geral. A gente já pode falar, então, uma ideia ou um conceito. A partir da doutrina da predicação, o Aristóteles ele organiza, digamos assim, primeiramente, né, os conceitos entre superiores e inferiores. Tá? O predicado, vamos dizer assim, por exemplo, no juízo, todo ser humano é mortal. Estaríamos aqui, né, colocando o conceito de mortal como superior ao conceito de ser humano, de modo que você gera uma espécie de hierarquia, né, onde mortal engloba, dentre outras coisas, né, ser humano. Ser humano é inferior em relação a mortal, mortal é superior em relação a ser humano. Se a gente seguir, né, a hierarquização e pensar irrestritamente, a gente chega à teoria do Aristóteles de gêneros e espécies. Nesse sentido, então,
Mortal é gênero de ser humano, né? Ser humano é espécie em relação a mortal, mas ser humano pode ser gênero, por exemplo, em relação aos seres humanos gregos. Tá? Gregos pode ser uma espécie de ser humano, que por sua vez é uma espécie de mortal. Né? Posso ainda descer na hierarquia e ter uma espécie de gregos, por exemplo, no caso aqui uma espécie ínfima, né? Um termo singular, Sócrates. E aí eu tenho, então, um gênero mais alto, né? Mortal, a espécie ser humano em relação a esse gênero, que em relação a gregos, né, é gênero, e a espécie ínfima, Sócrates, abaixo dessa hierarquia toda. Tá? Para o Aristóteles e para a tradição que o segue, essa hierarquização é fundamental e constitutiva dos conceitos. Tá? Ela dá aso para uma possibilidade de uma estrutura de classificação que vem sendo usada desde sempre, tá? E está presente nas diferentes ciências e em diferentes momentos. Mais adiante eu pretendo aprofundar um pouquinho mais, tá? Mas por hora, guardem essa ideia, né? Um conceito é uma ideia ou um termo geral. Temos aqui alguns exemplos: mortal, ser humano, tá? Gregos. Sócrates não é um conceito, é um termo singular, ok? E eles se organizam entre superiores e inferiores, gêneros e espécies, a partir da predicação que é feita, né, por meio do juízo, que constitui, no fim das contas, a segunda operação da mente, que a gente vai falar um pouquinho a respeito no próximo vídeo.